Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula da nossa disciplina de Programação de Aplicativos. Eu sou o professor Luiz Reginaldo e vou estar acompanhando vocês ao longo dessa disciplina. Vamos lá? Bem, vamos nessa nossa aula trabalhar com um outro projetinho, ok? Nesse projetinho nós vamos construir um aplicativo que vai fazer a soma de dois valores. Primeira coisa, como que a gente cria um novo projeto? Vejam só, se você não tiver nenhum projeto aberto no seu ambiente, passo 1, vocês vão ver aquela telinha ali e aí vocês vão clicar no botão New Project, ok? Agora, se vocês já tiverem com o projeto aberto, então vocês vão seguir para aquele passo asterisco 1. Vocês vão criar um novo projeto clicando lá no menu File, New Project, ok? Como na aula anterior, aqui a gente vai escolher agora um template para smartphones, então vocês vão escolher aquela opção Phone and Tablet, ok? Telefones e tablets, e vamos escolher novamente a opção de Empty Activity, aquela activity que não tem nada, que só tem uma caixinha de texto lá, Hello World. Bem, feito isso, vamos lá, como a gente também fez na aula anterior, vamos definir um nome para o nosso aplicativo, vamos dizer aí qual é o nome do pacote para as nossas classes Java, vamos lá, passo 3, manter a seleção da linguagem Java, passo 4, vamos continuar com a versão 5.0 de Android e passo 5, vamos clicar ali naquele botão para concluir a criação do projeto, ok? Feito isso, vamos lá, a gente já conhece também essa telinha, né? A gente tem ali a opção Android selecionada no menu, temos ali aquelas pastas que definem aí um aplicativo Android e olhem lá, quero que vocês observem a pasta Java. A gente tem a nossa Main Activity, ok? Ela está aberta ali na parte da direita, onde vocês veem o código dessa Activity, e eu quero que vocês observem o seguinte. A nossa Main Activity, ela é uma classe que ela é filha, ela estende uma classe da biblioteca do Android. Estão vendo ali? Main Activity extends app compact activity, ok? Estamos herdando de uma classe da biblioteca do Android. E reparem, a gente tem um método aí, onCreate. Que método é esse, pessoal? Esse método, ele está sendo sobreposto, ok? Nessa nossa activity, mas é um método que foi definido lá numa classe acima, lá na nossa app compact activity, ok? Então estamos sobrepondo o método onCreate. E um passo importante aí, pessoal, vejam lá, tem uma linha que está escrito assim, ó, Set Content View, R Layout Activity Main. Essa linha é extremamente importante. Ela está dizendo que o arquivo ActivityMain.xml está associado à nossa Main Activity. Então vocês conseguem ver aí a associação da nossa Activity com aquele arquivo XML de layout. Tenham isso em mente, pessoal. Uma Activity representa uma tela do aplicativo. E aí a gente está vendo a ligação entre esse código Java, que representa a tela, e o arquivo XML, que representa o layout da tela. Tá bom? Vamos seguir. Vamos olhar agora para o nosso arquivo de layout, o ActivityMain.xml. Tá bom? A gente já viu na aula anterior que quando a gente pega esse arquivo de layout, clica nele, o que acontece? Esse arquivo ele passa a estar selecionado e o Android Studio vai mostrar esse painel aí para desenho da tela que corresponde ao layout. Mas isso, ó, passo 2, se a gente tiver com a opção Design selecionada, ok? Feito isso, então a gente vê ali a janelinha de paleta, a gente pode então escolher um componente da paleta e arrastar para a tela. Olha só, os componentes que já estão na tela aparecem ali, lá naquela janelinha que está sendo apontada pelo passo 4, que é Component Tree, árvore de componentes, ok? E se a gente seleciona um componente, a gente consegue ver os atributos daquele componente, tá joia? Eu coloquei de propósito isso aí para vocês, dessa figurinha, onde eu não estou mostrando a janelinha de atributos do componente, ela está escondida.
Mas, vejam só, se você clicar lá onde está apontado ali pelo passo 5, ele vai abrir a janelinha de atributos, ok? Faça esse teste aí. Bom, e agora? Nós podemos arrastar componentes da paleta para a nossa tela, ok? Então a gente escolhe um componente ali, arrasta para a nossa tela, tá bom? E aí, ó, a gente viu no passo 3 que os componentes que já estão na tela estão sendo mostrados aí lá naquela componente tree, árvore de componentes, tá bom? Então veja, estamos com a opção de design selecionada. Design, estamos desenhando a tela, tá bom? Agora, se a gente pegar e clicar lá na opção Code, vejam só, o que a gente vai ver? A gente vai ver o layout como XML e a gente pode editar esse XML, tá bom? Uma coisa importante, vejam só, essa nossa telinha, ela só tem um componente de texto, que é um text view. Veja ali no passo 6, esse componente, ele corresponde a uma tag XML dentro desse arquivo de layout, tá bom? E esse componente, essa tag, também tem atributos, como por exemplo, reparem ali que você tem um atributo text que tem o valor Hello World, ou seja, está definindo qual é o texto que vai ser mostrado aí nessa tela, ok? Bem, para o nosso exemplo, nós vamos fazer algumas modificações. Eu, por exemplo, eu não vou trabalhar com a minha tela usando o Constraint Layout, tá bom? Nós vamos utilizar aí um outro layout. Não confundam, pessoal, o arquivo de layout com o layout da tela. O arquivo de layout é aquele arquivo que contém todos os componentes da tela. O layout da tela é o que a gente vai ver aí agora. Ele define a maneira como os componentes são organizados na tela. Nós vamos trocar. Nessa tela a gente tem o Constraint Layout e nós vamos trocar para um Linear Layout, porque a gente quer, nesse exemplo, que os componentes sejam posicionados um embaixo do outro. Então, como é que você faz isso? Você vai lá na árvore de componentes, ok? Clica com o botão direito do mouse, onde vocês estão lendo ali Constraint Layout, e aí vocês vão escolher essa opção, Convert View, tá? Por que View? Pessoal, tudo que vocês colocam dentro de uma tela são views. Um layout, na terminologia do Android, é como se fosse uma view, tá bom? Então vocês vão clicar ali em Convert View, passo 2, tá? E no passo 3, vocês vão ver uma janelinha. Nessa janelinha vocês vão escolher aí, então, esse layout, Linear Layout. Passo 4, clicam em Apply, ok? Feito isso, vocês vão ver ali, passo 5, que a sua tela agora está usando o Linear Layout no lugar do Constraint Layout, ok? Vamos lá agora. Agora a gente vai configurar o Linear Layout para que os componentes eles sejam posicionados um embaixo do outro. Por quê? Por padrão, o Linear Layout ele está configurado de tal maneira que você vai colocando os componentes e vão ficando um do lado do outro. A gente quer um embaixo do outro, um em cada linha, ok? Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar ali no Linear Layout, aí vocês vão lá na janelinha de atributos, passo 2. Nós vamos alterar um atributo do Linear Layout, ok? Passo 3. Se essa janelinha de atributos não estiver aberta, então você vai clicar lá naquele botãozinho ali, ó, onde está escrito ali Attributes. Aí vai abrir a janelinha, tá bom? E aí, passo 4, vocês vão procurar ali nos atributos do Linear Layout um atributo chamado Orientation e vocês vão trocar essa orientação para vertical, ok? Feito isso, passo seguinte, vamos lá, continuando a construção do nosso aplicativo. O que a gente vai fazer agora? A nossa tela, ela tem um textinho ali, Hello World. Eu não quero aquele textinho. Então, a gente vai excluir esse texto da tela, ok? Então, passo 1. Clica no texto, ok? E vocês vão apertar o Delete do teclado aí, para excluir esse componente, ok? E a sua tela vai ficar sem componente nenhum. Passo 2. Agora nós vamos arrastar componentes da paleta para a tela, ok? Que componente a gente vai usar? Esse que vocês estão vendo aí, ó. Eu estou mostrando para vocês o que são esses componentes que a gente vai utilizar. Vejam lá, aquele primeiro, reparem que a gente está com
a guia text selecionada ali, no passo 2, certo? Aquele primeiro componente, ele é um texto fixo, ele só mostra um texto ali que você não pode mudar o que está escrito, não pode editar, igual uma caixinha de edição, tá bom? O segundo componente de baixo é uma caixinha de texto, ou seja, aquela que tem um texto que você pode editar. A gente vai usar ela para informar um valor para a gente poder somar, ok? E a gente vai utilizar também um botão. Esses 3 componentes a gente vai usar nesse nosso exemplo, ok? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão arrastar esses componentes ali para sua telinha, aquela telinha em branco ali, tá? Se vocês arrastarem da ordem correta que eu estou mostrando ali embaixo, ó, tá escrito assim, ó, no nosso slide, nossa tela vai ficar assim. Vocês vão arrastar os componentes para construir exatamente essa hierarquia aí, tá joia? Ó, primeiro um texto fixo, segundo uma caixa de texto, depois um texto fixo, que eu vou colocar lá escrito valor 2, depois uma caixa de texto para a gente poder informar o valor 2, depois um botão, ok? E embaixo mais um texto fixo onde a gente vai mostrar o resultado, tá bom? Um texto fixo a gente vai ver lá no XML que é um text view e uma caixa de texto é uma edit text. Feito isso, olha só como é que vai ficar. Ó. Repare, eu coloquei umas setinhas ali ligando a nossa árvore de componentes com a tela que está sendo mostrada ali. Estão vendo ali? Ó, o primeiro componentezinho ali, que é um texto fixo, ele vai ter o valor 1, vai estar escrito assim, o valor 1. O de baixo é uma caixinha para a gente poder informar o valor 1. Né? Ele está sem nada, não tem nada escrito ali nele. Tá bom? Por quê? Porque você vai entrar ali o valor, tá? O terceiro componente, que é um texto fixo, está escrito valor 2. O quarto componente é a caixinha para entrada do valor 2. Aí depois, o componente de baixo é um botão que vai ter o texto somar. E embaixo dele vai ter um texto fixo para mostrar o resultado. Reparem, pessoal, que os componentes estão empilhados. Eles estão um embaixo do outro. Isso só é possível porque eu estou utilizando o linear layout com orientação vertical, tá bom? E para construir esse exemplo, nós vamos precisar alterar os atributos de alguns componentes. Por exemplo, aquele primeiro texto fixo, ó, vocês vão lá e vocês vão alterar o atributo text e colocar ali, ó, no atributo text, valor 1. Repare, aquela figurinha que está ali embaixo, lá no canto esquerdo, onde eu estou até destacando em vermelho ali, ó, atributo text, coloquei valor 1. Ok? Então, para esse componente, eu vou colocar o valor do atributo text como valor 1, para mostrar esse texto. Ok? Para o segundo componente, que é a nossa caixinha de edição, onde a gente vai informar o valor número 1, a gente vai lá no campinho ID dele e vai colocar valor 1. Esse ID é extremamente importante, pessoal, porque a gente vai precisar recuperar esse valor. Como é que a gente recupera um valor dessa caixinha? Ora, a gente vai ver que a gente vai pegar o componente que tem o ID, valor 1, e pegar o valor que está armazenado nele, ok? Então, nós vamos definir essa caixinha com o ID de valor 1. Aí, vamos prosseguir, né? O terceiro componente, que é um texto fixo, a gente vai colocar no atributo text valor 2. No quarto componente, que é a caixinha de entrada do valor 2, a gente vai colocar também um ID, valor 2, para a gente poder recuperar essa caixinha, ok? No botão, lá no atributo text, a gente vai colocar somar, isso vai fazer com que o botão ele apresente esse texto somar, que vocês estão vendo aí. E abaixo do botão somar, aonde vocês estão vendo ali, aquele texto escrito resultado, ok? Vocês vão colocar um ID, resultado, porque você vai precisar também recuperar aquele componente para poder setar o texto dele, que é o valor do resultado, ok? Resultado da soma. Então vamos lá. Se vocês olharem, depois que vocês definiram todos esses atributos, vocês vão encontrar esse arquivo XML aí. Repare os atributos ali, pessoal. Olha lá, o primeiro text view, que é um texto fixo, ele tem o atributo text, valor 1. O segundo componente, que é um edit text para entrada do valor, ele tem um ID, valor 1. Então todas aquelas propriedades, aqueles atributos que a gente definiu para os componentes, vocês vão ver aí no nosso arquivo de layout da tela.
ok? Então esse é o XML que vocês vão obter para esse exemplo. Vamos agora tratar o clique do botão, porque o nosso botão, até agora, ele está na tela, mas ele não faz nada. Como é que você trata o clique do botão? Assim, você seleciona o botão somar, tá bom? Aí, passo 2, você vai lá nos atributos do botão, vai procurar um atributo chamado onClick, ok? Esse onClick, ele significa o seguinte, quando você clicar no botão, ele vai chamar um método para tratar o clique do botão. Como é que chama esse método? É o que você vai colocar na caixinha. Na caixinha ali eu estou dizendo somar valores. Esse vai ser o nome do método que vai tratar o clique no botão, ok? Você fez isso, vamos ver agora como é que ficou o código do nosso arquivo de layout, o XML. Então vejam lá, agora se você olhar lá a tag do botão, você vai ver ali um onClick soma valores. Só que ele vai estar com um tracinho vermelho, acusando um erro, dizendo que se você passar o mouse em cima lá do nome daquele método, ele vai escrever para você o seguinte, olha, esse método aí não foi encontrado, não existe esse método aí somar valores. Mas olha só, se você deixar o mouse paradinho em cima lá daquele nome soma valores, ele vai abrir essa janelinha que você está vendo aí, ó, no passo 2. E aí, ó, você clica lá nessa opção More Actions, outras ações. E aí, ó, olha o que vai aparecer para você no passo 3. Você vai ter a opção de pedir para o Android Studio criar esse método somar valores na sua Activity. Legal! O próprio Android Studio vai criar um método na assinatura necessária, sem eu precisar escrever aí, né, e correr o risco de escrever a assinatura errada do meu método, ok? Cliquem ali então, passo 3, e ó, olha o que vai acontecer. Com isso, passo 4, o Android Studio vai colocar o método somar valores lá na sua Activity. Reparem, é um método público que não retorna nada, ele é do tipo void e que recebe ali uma view como parâmetro, ok? Vamos lá. Feito isso, o que a gente vai fazer? Ora, a gente sabe que o método somar valores é aquele método que vai ser chamado quando a gente clicar no botão. Vamos colocar então dentro desse método o código para fazer a soma. E aí vamos lá, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, pessoal, precisamos recuperar os componentes que estão guardando os valores. Os componentes, as caixinhas de texto editável, ok? Para isso, a gente tem um método findViewById. Olha o nome, pessoal, byId. Encontre uma view pelo ID. Opa, lembra quando eu chamei a atenção de vocês, quando a gente estava definindo os atributos lá dos nossos componentes, e eu falei, vamos pegar a nossa caixinha onde a gente informa os valores, e a gente tem que colocar um ID para elas? Ok, por quê? Para a gente conseguir usar esse findViewById, porque a gente usa esse método para recuperar o quê? O componente que tem um ID valor 1. É a nossa caixinha que está guardando o valor 1. E a gente também usa o findViewById para recuperar a caixinha que tem um ID de valor 2. Ou seja, recuperamos as duas caixinhas que têm os valores. Mas ó, estamos com o componente. Como é que agora a gente recupera o valor que está na caixinha? A gente pega o componente e chama o método getText. E manda isso, né? Chama o método toString para converter esse texto para string. Ali, ó, no passo 2, vocês vão ver que o que eu estou fazendo? Reparem, eu tenho a minha caixinha, eu chamo getText para obter o texto que foi digitado na caixinha, chamo toString para passar esse texto para string, ok? E eu estou convertendo essa string para double, usando aí double.parseDouble, ok? Em resumo, com essa linha aí, eu vou obter o valor 1 e o valor 2. E aí, o que eu faço? Ora, eu calculo o resultado. Tem uma variável que eu estou declarando, resultado, que vai ser a soma dos dois valores, ok? E aí, tendo o valor, o que eu vou fazer? Olha lá, passo 3. Agora eu vou recuperar o componente, que é um TextView, ok? Que tem o ID resultado, horas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou definir o texto dele como o valor da soma é igual a e o resultado.
ok? E com isso a gente vai mostrar o resultado da soma. Vamos lá? Chegou a hora mais interessante, executar o nosso aplicativo. Então, como vocês já viram na aula anterior, a gente vai clicar lá naquele botãozinho verde de rodar o nosso aplicativo, ok? E aí o nosso aplicativo, vejam que legal, ele vai aparecer lá na telinha do nosso emulador no nosso dispositivo, ou no celular de vocês, ok? E aí, olha lá, você tem ali valor 1, um campinho para informar um valor, ok? Então vocês vão informar os valores para soma. No caso, eu informei 25 e 40,5. Aí, clica lá no botão somar. Clicou no botão somar, o resultado vai ser exibido na linha de baixo, naquele componente, ok? Passo importante, passo 5, se o emulador não tiver sendo mostrado, não se esqueçam de clicar lá onde está escrito emulador. Aí ele vai abrir a janelinha emulador, ok? Bom, só como complemento dessa aula, existe outra maneira de tratar o clique no botão, ao invés da gente colocar um atributo lá, né, para o botão, o atributo onClick. Isso aí a gente pode escrever pelo código. Olha só o que eu fiz. Lá no método onCreate, eu peguei e dei um findViewById para recuperar o meu botão. E aí, ó, passo 2. Eu chamei o método setOnClickListener para definir ali um objeto que vai tratar o clique no botão. Então vejam, acompanhem comigo. Vamos lá. Essa parte é um pouco complicada mesmo. O método setOnClickListener, eu uso ele para passar, eu passo para esse método um objeto. Esse objeto é o objeto que vai tratar o clique no botão, ok? E que objeto que é esse? Passo 3. O objeto que trata o clique no botão é um objeto que precisa implementar a interface ViewOnClickListener. E aí está o código dela embaixo da caixinha 3. Olha só, é uma interface ó, que está dentro da classe View, ok? E olha lá, ela chama onClickListener e que ela tem um método voidOnClick que recebe uma view. Ou seja, como é que você faz então? O seu onClickListener, o seu método setOnClickListener, espera um objeto que implementa essa interface. Então a gente coloca ali new ViewOnClickListener. Estamos criando um objeto, uma classe anônima que implementa essa interface e vejam lá, override o método onClick. Estamos sobrepondo o método onClick dessa interface. E dentro do onClick está o que? O código que trata o clique no botão, ok? Vocês podem tirar lá do atributo lá onClick do botão, aquele somar valores e podem tentar esse código aí. Vocês vão ver que vai funcionar do mesmo jeito. A diferença é que aqui nós estamos escrevendo código. E uma dica, tá pessoal? Esse modo de tratar um clique no botão é o mesmo modo que é utilizado lá na biblioteca de swing do Java, ok? Tratamento de eventos. Clique em botão, tal, funciona exatamente da mesma forma, ok? Então, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado desse exemplo. Fica aqui então, como leitura complementar, os 2 livros que eu já venho recomendando desde a aula passada. O livro do Deitel, Android Como Programar, que a gente está utilizando nessa nossa disciplina, e esse outro livro, Programando o Android. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.